Santa Bernadette Soubirous, também conhecida como Santa Bernadette de Lourdes, nasceu em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, uma pequena cidade no sudoeste da França. Ela é famosa por ter testemunhado as aparições da Virgem Maria em 1858, que se tornaram conhecidas como as aparições de Lourdes. Bernadette era uma menina simples criada em uma família pobre, e sua saúde frágil a tornava uma pessoa frequentemente doente. Em 11 de fevereiro de 1858, enquanto coletava lenha perto de uma gruta rochosa chamada Massabielle, Bernadette relatou ter visto uma bela senhora vestida de branco, com um véu azul e um cinto azul, que lhe sorriu e fez o sinal da cruz. Essa aparição marcou o início de uma série de encontros com a figura celestial. Marie Bernarde Soubirous Lourdes, 7 de janeiro de 1844, foi uma religiosa francesa, canonizada pela Igreja. É conhecida por ter sido a menina a quem a Virgem Maria apareceu a ela em Lourdes, na França, quando tinha 14 anos de idade. Filha de um pobre moleiro chamado Francisco Soubirous e de Luísa Casteiro, a filha Bernadette foi a primeira de 9 filhos. Na infância, ela trabalhou como pastora e criada doméstica. O pai esteve preso sob a acusação de furto de farinha, contudo foi absolvido. Durante os 10 primeiros anos, a menina morou no moinho de Bols onde nasceu. Passando por graves dificuldades financeiras, a família mudou-se depois para Lourdes, onde vivia em condições de miséria, morando no prédio da antiga cadeia municipal, que fora abandonado pouco antes. Apesar de parecer insalubre, todos viviam no andar superior do edifício, ocupado pelo primo do pai de Bernadette. Era um buraco infecto, sombrio, e a divisão inabitável da antiga prisão abandonada por causa da insalubridade. Desde pequena, Bernadette teve a saúde debilitada devido à extrema pobreza de sua habitação. Nos primeiros anos de vida foi acometida pela cólera, o que a deixou extremamente enfraquecida. E, por causa também do clima frio no inverno, adquiriu asma, aos 10 anos. Tinha dificuldades de aprendizagem formal e na catequese, o que fez com que a sua primeira comunhão fosse atrasada. Não pôde frequentar a escola, mantendo-se analfabeta até os 14 anos. No dia 11 de fevereiro de 1858, em Lourdes, cidade com cerca de 4.000 habitantes, Bernadette disse ter visto a aparição de uma senhora envolta de uma luz na gruta denominada Massabielle, junto à margem do rio Gave. Outras aparições sucederam até que Bernadette perguntou à senhora quem ela era. Segundo seu relato ao pároco local, Padre Dominique, a resposta foi: "Eu sou a Imaculada Conceição." O que causou espanto e comoção ao padre, que sabia que a moça não estava inventando. Ela não tinha nenhum conhecimento do significado de suas palavras, muito menos conhecimento do dogma Imaculada Conceição, então recentemente promulgado pelo Papa. Enquanto o assunto era submetido à hierarquia eclesiástica, que se comportava com cética prudência, curas cientificamente inexplicáveis foram verificadas na gruta de Massabielle. Em 25 de fevereiro de 1858, na presença de uma multidão, surgiu sob as mãos de Bernadette, cavando com as próprias mãos, uma fonte que jorra água até os dias de hoje, cerca de 5.000 litros por dia. Bernadette afirmou ter tido 18 visões da Virgem Maria, no mesmo local, entre 11 de fevereiro a 16 de julho de 1858. E defendeu a autenticidade das aparições com uma firmeza incomum para uma adolescente com temperamento humilde e obediente, além de níveis baixíssimos de instrução e socioeconômico. Manteve-se contra a opinião de sua família, do clero e das autoridades públicas. Foi submetida, pelas autoridades civis, a métodos de interrogatórios, constrangimentos e intimidações inadmissíveis. Mas nunca vacilou em afirmar, com toda a convicção, a autenticidade das aparições, o que fez até a sua morte, no ano de 1879. Em 1860, para fugir à curiosidade geral e assédio,
Bernadette refugiou-se, como pensionista indigente, no Hospital das Irmãs da Caridade de Nevers, em Lourdes. Ali recebeu instrução e, em 1861, fez de próprio punho o primeiro relato escrito das visões de Nossa Senhora. No dia 18 de janeiro de 1862, Monsenhor Bertrand Lawrence, bispo de Tarbes, reconheceu pública e oficialmente a realidade do fato das aparições. Em julho de 1866, Bernadette inicia o noviciato no convento de Saint-Judary. Em 30 de outubro de 1867, faz a profissão de religiosa da Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Dedicou-se à enfermagem até ser imobilizada, em 1878, pela doença que lhe causou a morte. Uma imensa multidão assistiu ao seu funeral, em 19 de abril de 1879, sendo necessário ser adiado por causa do grande número de pessoas. Em 20 de agosto de 1908, Monsenhor Gauthier, bispo de Nevers, constituiu um tribunal eclesiástico para investigar o caso Bernadette Soubirous. Em virtude das divulgadas manifestações divinas nos arredores da cidade, uma grande massa peregrinatória se formou em direção à gruta, estimulada pelos rumores de curas milagrosas por intermédio da água da fonte de Nossa Senhora de Lourdes. A pedido do comissário de polícia, Jacomete, o prefeito de Lourdes, Alexis Lacader, tomou a decisão de proibir, a partir de 8 de junho de 1858, o acesso à gruta. 3 meses depois, o imperador Napoleão III e a imperatriz Eugênia estavam em Biarritz. E a imperatriz, informada dos acontecimentos ocorridos em Lourdes, solicitou ao imperador que pedisse explicações ao arcebispo metropolitano de Lourdes. Depois, determinou ao ministro de cultos seu desejo que o acesso à gruta ficasse livre, como também o uso da água do manancial. No dia 2 de outubro de 1858, foi retirada a proibição de acesso à Gruta das Aparições. E Lourdes, rapidamente, tornou-se um dos mais importantes centros de peregrinação da cristandade, até hoje. Segundo o biógrafo de Bernadette, Francis Trochu, os fatos foram acompanhados de perto pelo Dr. Douzous, na época médico de Lourdes, um burguês conhecido por sua ciência e filantropia, mas que não era frequentador da igreja, salvo em eventos sociais ou festas oficiais. Em razão do milagre do Círio, em 7 de abril de 1858, durante a 17ª aparição da Virgem, o Dr. Douzous se convenceu da boa-fé de Bernadette. Naquele dia, o médico observou que enquanto se encontrava em êxtase, Bernadette tinha na mão direita um círio grande aceso, e, a certa altura, todos viram com assombro e pavor a chama do círio enrolar-se à volta da sua mão esquerda sem a queimar. O médico observou o fenômeno atentamente com o relógio nas mãos. O acontecimento durou 15 minutos. Ao fim do êxtase, ele examinou a mão de Bernadette e não viu sinal de queimadura. Tentou, então, aproximar a chama das suas mãos após a sua volta ao estado normal, o que a fez reagir e gritar: "Mas o senhor está me queimando?" Perplexo, o médico declarou acreditar por ter visto um milagre com os próprios olhos. Catarina Latapierre, após uma queda de um carvalho, no qual subira para tirar bolotas para os porcos, teve o braço deslocado e 2 dedos da mão direita paralisados. O fato aconteceu em outubro de 1856, e o médico só conseguiu consertar o seu braço, mas os dedos não tiveram jeito. E isso a impedia de fazer o seu trabalho, não a deixava tricotar e nem enfiar, estava sendo a sua ruína. Apesar de encontrar-se grávida de 9 meses, saiu a pé de sua casa na noite do dia 28 de fevereiro para Lourdes, distante 7 quilômetros, levando os seus 2 filhos mais novos. Assistiu à aparição do dia 1º de março e fez fervorosas preces a Deus por intercessão de Nossa Senhora, pedindo a cura dela. Terminada a aparição, sobe até o fundo da gruta e mergulha a mão na fonte que tinha formado,
cujas águas deslizavam mansamente formando um pequeno regato que corria para o rio. E ficou totalmente curada. Assim como qualquer local onde houve ou há manifestações de uma força sobrenatural, Lourdes é hoje um grande centro de peregrinação católica, com cerca de 6 milhões de visitantes anuais, interessados não somente no turismo religioso, mas também na história, arquitetura e belezas naturais singulares da pequena cidade. Além disso, as visões de Bernadette, junto às de Fátima, em Portugal, foram as mais famosas de uma série de manifestações marianas, que fortaleceram ainda mais a veneração a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Houve também a confirmação do dogma da Imaculada Conceição, que fora declarado pelo Papa pouco tempo antes. Em 8 de dezembro de 1933, festa da Imaculada Conceição, Bernadette foi canonizada como Santa Bernadette Soubirous, pelo Papa Pio XI, depois de terem sido reconhecidas pela Santa Sé as virtudes pessoais e curas milagrosas a ela atribuídas após a morte. Sua festa litúrgica é celebrada na Igreja Católica no dia 16 de abril. Na França, é celebrada no dia 18 de fevereiro. A ela têm sido atribuídos vários milagres. Em 1983, o Papa João Paulo II esteve em Lourdes em peregrinação, e ali retornou em agosto de 2004. Veneração popular. Bernadette Soubirous é seguramente uma das personalidades femininas mais veneradas por honra e culto ao redor do mundo. Tal título pode ser expresso pelo relativamente curto período de tempo a qual foi sujeita às burocracias impostas pela Santa Sé para que lhe fosse autorizado o culto público legal. O fato de seu corpo incorrupto, seus supostos milagres não póstumos e as crenças acerca de suas visões da Virgem Maria em Lourdes, foram fatores decisivos para que a população de Nevers, onde morreu, da França e até mesmo da Europa rapidamente a incorporassem como santa, até mesmo antes de sua morte. Pressionados pela grande massa popular que queria Bernadette canonizada, o então Papa autorizou seu culto como venerável.